Boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia da nossa semana de oração Passos para o Reino. É de uma alegria imensa estarmos aqui nessa noite para adorarmos o nome do nosso Deus mais uma vez. E no Salmos 19 diz o seguinte, versículo 1: Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Com esse pensamento e esse intuito de adoração ao nosso Deus, eu quero te convidar agora, aí onde você está, a louvar conosco o hino Teu Santo Nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. ao som da sua voz, Ao som da sua voz, o universo se Deus poderoso, não há outro nome. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, cante. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho, Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. e não haverá mais morte, nem sofrimento, nem dor. Viveremos para sempre com o nosso Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus
Olá, boa noite a todos. Vamos falar com Deus? Oremos. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede com vida e saúde. Obrigado, Senhor, por mais um momento que o Senhor também nos concede de estudarmos mais um pouco da Sua palavra. Fica com todos esses momentos que irão acontecer aqui, fica com a palavra do pastor, que ele vai ministrar, que o Senhor possa usá-lo para que ele possa passar a mensagem conforme o Teu querer e a Tua mensagem, da Sua vontade. Fica conosco durante toda essa noite, nos abençoa, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Olá! Durante essa semana de oração, nós teremos uma série de entrevistas falando sobre a vida pessoal e conversão de alguns membros da nossa igreja. E hoje estamos aqui com o Sérgio. Seja bem-vindo, Sérgio. Boa noite, pessoal. E para começar, vamos aqui para a primeira pergunta. Não se preocupe, são perguntas super tranquilas, super light. Tá bom? Vamos lá. Em que momento da sua vida você sentiu a necessidade de ter um Salvador? Acho que tinha foi uns 19 anos atrás, 19 anos atrás, eu estava preso. Eu tinha saído com alguns amigos numa sexta-feira santa para beber e jogar baralho. Aí quando já estava lá para umas 11 horas, uns primos do meu amigo chegou, eles estavam drogados, estavam usando arma. A arma estava sem bala, mas estava lá brincando com a arma. E eles foram me levar até a frente da rua para ir para casa. Aí quando chegou ali na frente da Casa Pronta, na Perobás, veio uma viatura, abordou a gente, encontrou a arma e levou todo mundo preso. E ali eu me senti no fundo do poço, que ali para mim foi uma humilhação terrível. Sempre fui uma pessoa honesta, né? E naquele momento, eu realmente vi a necessidade de que eu necessitava de um Salvador. Verdade. Sua sexta-feira santa não estava tão santa assim, né? Não é? Mas depois conseguiu consertar tudo. Eu passei o sábado lá, quando foi no domingo, meu pai foi lá me tirar, porque a irmã dele era escrivã da mesma delegacia que trabalhava lá. Aí eles averiguaram a situação, conversaram com as outras pessoas, todos me sentaram, me falaram que não tinha nada a ver com o caso, e eles me liberaram. E nesse mesmo domingo que eu fui liberado, eu pedi a minha prima, Ludmila, que era dessa igreja, aqui da Liberdade, para me levar para a igreja. Aí ela me trouxe. Pela primeira vez eu coloquei os pés na igreja adventista do sétimo dia. Que legal, que bom. E foi aqui na Liberdade. Ah, que emocionante, viu? Nesse período todo que você tem de adventista, qual momento você considera o mais importante, assim, o que mais te marcou durante sua jornada de vida espiritual e por quê? Olha, eu tenho vários momentos importantes, certo? 19 anos, né, gente? Muitos momentos importantes. Eu poderia citar, acabei me afastando depois de alguns anos e eu voltei, justamente no ano que eu voltei para a igreja da São Martins, onde eu participei do Clube dos Gravadores de lá. Eu fui um dos conselheiros de academia. Instrutor. Instrutor. Mas assim, o momento que eu senti realmente assim que eu estava trilhando o caminho certo foi no momento que eu fui diretor do Clube dos Gravadores lá no Cabula 6. E a primeira vez que teve Semana da Colheita na minha igreja, com o meu clube, nós conseguimos batizar lá 7 pessoas. Amém. E aquilo ali foi algo assim maravilhoso, porque foram pessoas que elas não conheciam Jesus, certo? E é um dia que me marca bastante, porque foi o mesmo dia que minha amiga Janai se batizou, certo? Então, combinou que foi o batismo dela e o batismo de lá do pessoal. Infelizmente, eu não pude estar aqui no dela, mas em espírito, em coração, realmente eu estava aqui. Junai vai ficar muito emocionada quando ver essa parte da entrevista, viu? É porque assim, Com certeza. muitas pessoas não sabem, mas eu não concluí assim. Mas quem iniciou os estudos de Janai aqui na igreja fui eu. Eu dei uns 4 a 5 estudos. Aí depois metade da estrela dessa alma na sua coroa. Pelo menos uma ponta ali da estrela. Tá ótimo, então. E hoje, qual conselho você dá às pessoas que ainda não tomaram essa decisão, né, de se entregar ao batismo
que ainda tem alguma dúvida, algum receio, tá prestes a se decidir. Não percam tempo. Aceitem logo. Não percam tempo. Porque assim, o inimigo ele está aí. Ele está pronto para dragar e arrancar várias almas que ele puderem para o reino dele, certo? Para a morte. Eu lembro que quando eu me batizei, meus parentes que eram da igreja, eles falaram para mim e dizendo que eu ainda não estava preparado. Minha mãe olhou nos meus olhos e me disse: meu filho, não se batize porque você não está preparado. Talvez eu não estivesse, mas Deus me preparou no longo do caminho. Talvez você também não esteja preparado, mas Deus ele vai te preparar ao longo do seu caminho. Amém. Amém. Obrigada, Sérgio. Muito Deus continue obrigado. abençoando nessa jornada. Até a volta de Jesus, vamos nos encontrar todos no céu. Amém. Graças a Deus. Nesse momento, convido a você a louvar mais uma vez, antes da mensagem, que será logo em seguida com o pastor Eduardo. Fique em atitude de adoração e louve ao nosso Deus o hino Confiei no meu Senhor. Confiei no meu Senhor, e Ele me ouviu. Do pecado me livrou, e a vida em mim surgiu. Muitos o Criador da terra e céu, bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiam no bem, o sol em mim nascer, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Boa noite, que alegria estarmos juntos mais uma vez. E eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor, falando de nossa satisfação por nos encontrarmos no segundo momento dessa semana, Passos para o Reino. Nós temos um título muito especial, você deve ter visto no convite, A Visão dos Glorificados. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 7. Localize esse texto, por gentileza. Apocalipse capítulo 7 vai trazer, então, uma sessão muito especial para a nossa reflexão nessa oportunidade. Enquanto você localiza, é importante destacar que nós temos nessa semana esse objetivo muito sublime, que é refletir sobre algumas sessões do
livro do Apocalipse que nós mencionamos muito rapidamente na oportunidade que estávamos estudando. Sessões com lições muito especiais que nós não enfatizamos tanto porque nós separamos um tempo maior para o estudo naquela oportunidade. E para você que começou a acompanhar o canal nas semanas passadas, vocês podem então localizar esses estudos aí, vocês vão ver sempre com uma capa muito bonita, Apocalipse e Revelações de Esperança, e vocês vão ter a numeração aí do 1 até o 21, revisão também, formatura, uma festa muito especial que nós fizemos, e você vai poder então acompanhar, e você que viveu essa experiência deve se lembrar dos momentos em que nós então discutimos, destacamos essas lições tão riquíssimas que o texto bíblico nos apresenta. Um outro detalhe importante, antes de lermos aqui o texto, é que ao longo da série nós expunhamos o conteúdo e também disponibilizamos um estudo com perguntas e respostas que o seu instrutor sempre te passou após cada culto. Nessa semana nós não temos essa lição, porque na verdade não se trata de um estudo bíblico, mas de temas, de convite, de reflexão, que vão somar com todo o aprendizado que você já tem. Encontrou o texto? Apocalipse capítulo 7. É uma sessão muito especial e eu quero refletir com calma acerca desse conteúdo aqui marcante. E de início eu quero convidá-lo para a leitura do verso 9, que diz assim: Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. A sessão avança e a gente vai explorar os versos seguintes, mas aqui nós temos um conjunto de versos muito especiais, maravilhosos, que enchem o meu coração de alegria, de esperança, e os motivos eu vou mostrar para vocês ao longo dessa exposição. Mas é interessante você notar já nesse verso que o texto está falando de uma visão que é colocada para João, além de tantas outras que compõem o livro. O livro que aparece e traz um conteúdo que é fornecido através de visão, algo que ele pode visualizar, mas também coisas que ele escuta. Você vai encontrar o tempo todo ele falando na primeira pessoa, eu vi e ouvi isso, e ele passa então a registrar aquilo que chegou aos seus sentidos. Mas a visão que nós encontramos aqui, que é o foco de nossa reflexão nessa oportunidade, é algo que antecipa uma cena grandiosa no céu. O Senhor então colocou para João com antecedência um momento de grande festa em que aparece eu e você, glorificados, com corpo perfeito, sem risco de Covid ou qualquer outra enfermidade, no céu, numa atmosfera muito especial, e o texto está dizendo que é uma grande multidão que não se pode contar. A quantidade aqui, inumerável, não se pode contar. E a origem, pessoas de todas as tribos, línguas e nações, fala daquilo que nós pregamos no tema anterior. Se você não pôde acompanhar, pode observar o tema de ontem no canal, uma porta aberta, uma porta de salvação que está à sua e à minha disposição, e porque as pessoas acessam essa porta, a salvação alcança inúmeras pessoas, e pessoas de todos os lugares, independente do seu contexto e perfil espiritual ou religioso. Por isso, há uma grande oportunidade de salvação para você fazer parte desse grupo grandioso de pessoas salvas. Mas tem alguns aspectos interessantes que eu quero destacar para vocês na sequência sobre essa cena que o Senhor antecipa aqui para encher o meu e o seu coração de esperança. 3 fatos envolvendo os salvos, os glorificados. E saiba, sempre que eu me referir a eles, na terceira pessoa, eu estou, na verdade, dizendo que se refere a mim e a você, eu e você que estamos buscando. 3 fatos interessantes me chamam a atenção e eu vou falar de cada um deles na sequência. O primeiro é que nós encontramos já aqui no verso 10, e eu convido vocês então para a leitura. Diz o texto que eles clamavam em grande voz, dizendo:
ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Que cena! Em minha limitação, eu tento imaginar como vai ser essa cena. João viu, deve ter sido algo que encheu o seu coração de entusiasmo. Eu fico imaginando essa grande cena, os salvos. Você já esteve num estádio cheio, em um estádio cantando? Talvez esteja falando para alguém que já esteve no Barradão, ou na Fonte Nova, ou em Pituaçu, e o time cantando a música ou alguma outra coisa que a torcida organizada programou, ou algum outro lugar do Brasil, você que acompanha futebol e que vai ou foi a algum estádio, ou para aqueles que nunca estiveram num lugar assim como eu, mas que já puderam ir para um evento ou um local assim, para um culto, onde as pessoas puderam estar em um lugar assim tão amplo, como nós já tivemos recentemente em Pituaçu, e algum tempo atrás, ou muito tempo atrás, na Fonte Nova, na década de 90, é uma cena maravilhosa, porque você não está falando de um grupo grande de pessoas, nem mesmo um coral, mas está falando de uma multidão cantando, algo grandioso, um ambiente de grande celebração, de uma festa contagiante, e aqui nós estamos falando de uma multidão que está cantando. O verso 10 é claro, eles vibram, e o motivo é por causa da salvação. Estão salvos. Veja, essa cena mostra quando eu e você estivermos no céu, glorificados, cantando. A reação é louvar a Deus, é cantar por causa da salvação. E aqui nós observamos algo interessante. Começa a vida eterna, já não há mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E note, quando olhamos para essa realidade aqui, nós percebemos algo marcante que a Bíblia busca retratar até onde é possível revelar a vida eterna, a atmosfera do céu, sair desse lugar para estar no céu. É algo que a gente não tem como saber, mas a Bíblia dá alguns vislumbres. Por exemplo, o próprio Jesus, ao contar a parábola dos talentos, que você pode ler no capítulo 25 de Mateus, depois da trajetória fiel, depois da caminhada organizada e dependente de Deus que o primeiro e o segundo servos tiveram, há uma palavra ali que você pode localizar no capítulo 25, verso 21, que Jesus diz assim: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você já parou para pensar? Essas palavras de Cristo fazem um contraste muito grande. Ele já antecipa essa diferença do que é viver aqui para o que está preparado para o céu. E quando eu e você chegarmos lá, e é isso que essa visão está identificando, nossa reação vai ser louvar a Deus, porque nós teremos vida eterna, mas não apenas vida eterna no sentido de que poderíamos viver eternamente e permanecer aqui nesse mundo, mas uma vida eterna no céu, no lugar especial que é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que você pode imaginar aqui. O próprio Paulo pôde retratar isso na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, verso 4, quando ele começa dizendo assim, numa figura de linguagem, usando a terceira pessoa: conheço um homem que foi, então, levado ao céu há 14 anos atrás. Ele começa, então, a narrar, e ele está falando dele mesmo, e disse: esse homem ouviu palavras inefáveis no paraíso que não é possível relatar. Entende? Quando os salvos, então, estão nessa realidade, eles cantam, eles vibram, eles celebram, porque, de fato, essa atmosfera é a recompensa para o empenho, para a entrega. Por isso que nós abrimos o texto do Apocalipse e falamos de maneira muito clara, como deve sempre ser, dos desafios que é, de fato, ser fiel ao Senhor, das lutas que eu e você precisamos travar. Não fuja às lutas, não adie as batalhas, não deixe de tomar sua decisão por conta dos muitos desafios, porque a Bíblia apresenta uma realidade clara de que quem quer seguir a Cristo precisa carregar, evidentemente, a sua cruz, mas ela também apresenta uma visão como essa, de quando você chegar no céu, haverá um
cântico espontâneo que vai partir do coração seu e meu, porque a realidade do céu é incomparavelmente maior do que nós podemos imaginar. E suplanta o gozo ali experimentado a todas as lutas que nós enfrentamos aqui. O texto diz que eles vibram, eles cantam por causa da salvação e de alguma forma eles contagiam os seres celestiais. É isso que você observa, por exemplo, a partir do verso 11, que eu convido a ler comigo, quando a gente encontra aqui o texto dizendo: todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Que cena! Sempre tenho refletido sobre isso, mas quando estava me preparando para falar para vocês, sobretudo hoje mais cedo, bem cedinho, eu fiquei arrepiado ao pensar nessa cena. Eu e você cantando no céu, com grande alegria, algo indescritível, e esse cântico nosso, mesmo que você seja um bom cantor, ou você seja desafinado, só esteja acostumado a cantar no banheiro, esse cântico vai contagiar os seres celestiais. É isso que o texto está mostrando. Nós começamos a cantar, eu e você, e agora os seres perfeitos que cantam continuamente. Lembram que eu comentei ontem, capítulo 4, verso 8, que estão lá dia e noite louvando a Deus. Eles ouvem o nosso louvor, eles sabem porque nós estamos louvando porque nós saímos da terra e somos salvos pelo Senhor, e eles agora passam a cantar, eles vibram, há um júbilo grandioso em todo o céu. Você consegue imaginar milhares e milhares de anjos, milhões e milhões de seres celestiais louvando a Deus junto com os salvos, cantando nessa atmosfera? E aí tem uma coisa interessante, marcante, que o texto nos mostra aqui. Eles sempre cantam a Deus, mas agora tem algo interessante. Eles descobrem pela cruz algo sobre Deus que eles não conheciam. Não é marcante isso? A cruz revela uma face de Deus que os anjos e os seres celestiais jamais conheciam. Eles sempre estiveram perto de Deus, estão lá agora, num ambiente perfeito. Mas a cruz mostra uma face do Senhor que eles jamais puderam imaginar. É quando eles observam, por exemplo, de maneira muito prática, que esse Deus perfeito me ama e ama tanto a você, que me concede e te concede nova chance. Toda vez que eu peco, que eu erro, toda vez que eu caio, toda vez que você falha, os seres celestiais, os anjos, observam e veem tudo isso, veem com tristeza, e a continuidade das quedas, das falhas, mostram como a cruz ela é graciosa, abundante para nos salvar. Os anjos não sabem. A face de Deus se revela mais amorosa ainda para eles, ao perceber que Deus quer salvar a mim e a você. Não importa quantas quedas você teve, não importa quão distante você está agora, Deus quer alcançar você. Deus tem uma graça muito maior do que o pecado que você cometeu. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, e os anjos agora louvam porque eles olham para mim e para você no céu, com palmas na mão, celebrando a vitória, e ele diz assim: rapaz, esse veio. Aquele pastor Eduardo, cheio de falhas e limitações, veio para cá. Aquele ser humano que eu vi cair tantas vezes, parecia que nunca ia chegar, chegou aqui no céu. Glórias a Deus Todo-Poderoso, porque a cruz foi capaz de resgatar esse que nós não imaginamos que poderia chegar aqui. Percebe? Essa visão mostra que lá, com palmas nas mãos, cantando, celebrando, estará eu e você, porque a cruz de Cristo é capaz de resgatar você, não importa onde você esteja. E é por isso que nós estamos aqui chamando. Por isso que a equipe está aqui se organizando para pregar essa palavra, porque há uma cena já antecipada aqui no texto, onde eu e você poderemos estar. É uma cena grandiosa, de grande júbilo, de cântico que nós cantamos. Influenciamos os anjos para cantarem também, porque a salvação é de nosso Deus para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.
Mas há uma outra cena marcante nesse texto que nós não podemos deixar de mencionar. Os salmos, além de cantarem, além de nós entoarmos um hino muito especial, diz o texto que eu e você estaremos no céu com vestiduras brancas. Isso já foi antecipado no verso 9, mas eu quero ler com mais calma a partir dos versos 13 e 14, que você pode identificar aí na sua Bíblia. Acompanhe comigo. Olha que cena solene a visão nos revela. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Que texto bonito! E tem um aspecto interessante que mostra uma interação do ser celestial com João que está recebendo a visão. Você notou? A visão passa diante de João, ele está assistindo, talvez ele vai pensar que vai ficar numa situação passiva. No momento, no meio da visão, vem uma pergunta para João. A pergunta não quer dizer que o ser celestial não sabe a origem desses. Ele deseja que João reflita sobre isso. Quem são esses? Uma cena marcante. O céu por si só já é belo, grandioso, extremamente atrativo. Você deseja estar lá? Eu quero estar lá. Mas há uma cena que coloca um colorido especial no céu, que é uma multidão de pessoas vestidas de branco. Isso chama a atenção de João, embora ele não tenha total segurança para identificar quem são esses. Longe das discussões acadêmicas e teológicas, algumas das quais eu citei para vocês ao longo da série, mas discussões que vão colocar aqui, se seriam 144 mil, se seria apenas a grande multidão, ou seria todo mundo junto. Longe disso, eu quero aplicar diretamente para alguns aspectos importantes quando nós pensamos na palavra vestes. Quando você ouve ou lê acerca desse termo na Bíblia, você vai observar alguns aspectos interessantes. Primeiro, que nós destacamos, e você pode encontrar aqui no canal, lá bem no início. Eu quero aproveitar e parabenizar muito a equipe, porque eu posso pregar agora e citar uma série de mensagens que só por causa da equipe elas estão aí. E você vai olhar lá bem no início, a terceira mensagem da série As Bem-aventuranças do Apocalipse. Nós falamos do que está, por exemplo, em Apocalipse capítulo 16, verso 15, onde há um conselho. Olha, Jesus está falando na primeira pessoa: eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não apareça a vergonha da sua nudez. Este é o verso. E há uma mensagem toda voltada para isso que você pode acompanhar nesse terceiro tema, que está bem lá no início do canal. Pode conferir, creio que você vai gostar. Mas veja, ali nós explicamos muito bem aquilo que a Bíblia transmite para a gente, que vestes simbolizam caráter. E, nesse sentido, eu convido você para conferir algo interessante que está aqui no capítulo 19 do Apocalipse, para você identificar muito bem isso que eu estou comentando agora. No capítulo 19, do verso 1 até o 10, tem uma cena que é essa mesma que a gente está estudando aqui no capítulo 7, mas com outros detalhes. Essa visão dos glorificados, mas que aí na sua Bíblia você certamente vai ver o título assim: o júbilo no céu. Esse cântico, essa alegria sobre a qual nós acabamos de falar. Mas nos versos 7 e 8, tem aqui algo interessante que eu quero ler com você para explicar e esclarecer o que significam as vestes, e fundamental o que eu acabei de explicar. Versos 7 e 8, olha o que diz aqui: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Entendeu aí? Percebe? A cena que nós encontramos aqui
fala claramente, principalmente nessa parte final do verso 8, o linho finíssimo, a roupa que os santos usam nessa cena, porque como acabei de explicar, essa cena é a mesma do capítulo 7, mas com novos detalhes. A roupa, esse linho finíssimo, resplandecente e puro e branco, aqui, são os atos de justiça dos santos. Portanto, voltando ao capítulo 7, que é nosso texto base para essa mensagem, nós então percebemos que as roupas significam o caráter. E aí é interessante nós observarmos, o caráter dessas pessoas é puro. A roupa branca caracteriza todos os que estão nessa cena do capítulo 7, verso 13, que nós lemos e sobre o qual refletimos agora. E aí é interessante você notar que o texto, então, destaca, a partir da resposta à indagação feita para João, eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isso é interessante, porque não haverá nenhuma roupa encardida lá, nenhuma roupa de uma outra cor, todos com roupa branca. E observe bem, todos que estão lá, de todos os lugares, mostra o texto que são pessoas de todas as espécies. Bons pais de família, como eu e você, que está me acompanhando agora, bons vizinhos, pessoas honestas, pessoas de boa índole, mas vão estar lá, observe bem, vão estar no céu, nessa cena, ex-traficantes, ex-bandidos da pior espécie, ex-mentirosos, ex-impuros, pessoas que eram adúlteras, vão estar nessa cena. Eles vão estar de roupa branca. Pessoas que eram naturalmente boas na visão da sociedade, pessoas que eram naturalmente más, não importa, elas estarão nessa cena e estarão com a roupa branca, não porque elas são melhores, mas porque elas tomaram a decisão. Elas embranqueceram as vestes no sangue de Cristo. Entenda bem isso. Portanto, estão lá não porque elas são boas, estão lá não porque elas são autossuficientes. Isso aqui traz uma lição muito importante para você, amigo e amiga, que tem estudado a palavra, talvez tenha tomado a sua decisão já, e nós vamos ter a alegria de poder ver o seu batismo em breve e você continuar crescendo, continuar avançando. Mas talvez esteja falando agora para alguém que tenha adiado a sua decisão porque não se sente pronto. Talvez esteja falando para alguém que ainda está esperando adquirir uma maior performance espiritual, digamos assim, ou está esperando adquirir uma maior estatura cristã. E talvez essa decisão está sendo adiada porque você talvez esteja esperando adquirir algo que está tentando encontrar com seus próprios esforços. O texto está falando que as pessoas que chegaram no céu não chegaram pelos seus próprios esforços, foram purificadas em Cristo Jesus, tomaram a decisão, e é interessante nós pensarmos nessa realidade, porque você depende de Cristo para tomar essa decisão e Ele está à sua disposição agora. As vestes são caráter, atos de justiça, que Cristo purifica por causa do seu sangue na cruz, e aí eu quero concluir a explicação dessa etapa mencionando a experiência de um homem muito conhecido, que escreveu inúmeros livros, 14, ao longo de todo o Novo Testamento. Eu estou falando de quem? Do apóstolo Paulo. Versos lindos, maravilhosos, partiram da pena dele, e um deles está em Gálatas capítulo 2, verso 20, muito bonito, mas eu quero destacar esse verso a partir da mensagem que está no verso anterior, quando ele diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. Quem era Paulo? Você que leu, já ouviu, já conhece um pouco, sabe. Paulo, humanamente falando, não tinha a índole que você tem. Paulo, humanamente falando, não tinha a inclinação espiritual para as coisas corretas que você tem, no sentido de que Paulo, antes de se encontrar com Cristo, ele era um assassino, matando e aprisionando pessoas. Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo. E aí depois desse verso, ele chega no verso 20, um dos versos mais conhecidos e mais lindos, ele afirma:
Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Sim, pastor, bonitas essas palavras, lindas, já ouvi, li muitas vezes, mas não serve para mim. Deixa eu lhe falar. Paulo viveu essa experiência de maneira muito prática. Talvez você esteja adiando a sua decisão, está ouvindo sobre o céu, sobre o futuro que Deus planejou para você nessa visão, e talvez você vá adiando, colocando para o futuro, porque você ainda tem um vício, tem um hábito, tem algo do qual você não consegue se livrar. E nunca vai se livrar sozinho. Paulo teve essa vitória não sem lutas, não sem se entregar. Paulo tomou a decisão, e quando Paulo diz assim, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que eu vivo pela fé. Ele não esperou ficar pronto, totalmente imune aos erros para tomar a decisão ao batismo. É só você conferir isso em Atos capítulo 16. 3 dias depois de se encontrar com Cristo, ele desceu às águas batismais. Poderia ter uma recaída, poderia não suportar a prova, mas se entregou pela fé. Você precisa se entregar pela fé. E é essa entrega, uma crucificação diária, que vai aperfeiçoando o seu caráter, o meu caráter, para que nós cheguemos no céu para usar aquelas roupas brancas. Isso é uma coisa diária, mas que requer fé. Deixa eu ser mais prático, por favor. Você tem algo que você gostaria do qual você gostaria de se ver livre para então tomar sua decisão ao batismo? Você sempre, mesmo depois do batismo, vai ter algo com o qual vai precisar lutar. E Paulo é claro acerca disso em Romanos capítulo 7, quando ele diz assim, o que eu quero, eu não faço, e o que eu não quero, isso faço. Sempre você vai ter. Eu venho na igreja desde os 3 anos de idade, continuo tendo minhas lutas, você sempre terá. O que o texto está dizendo é que o seu e o meu caráter vai sendo purificado à medida que eu, pela fé, digo, Senhor, eu estou querendo cometer esse erro, me ajuda. Minha vontade carnal é avançar nesse sentido, me ajuda, e se ajoelha e toma essa decisão ao Senhor. Esse é um ato de fé. É nisso que Paulo diz, eu vivo agora essa vida pela fé. Não estou imune. E é por isso que nós estamos chamando você para hoje, pela fé, tomar essa decisão, para que o seu caráter seja embranquecido, renovado, porque o Senhor viu os santos puros lá no céu. Repito, pessoas de boa índole como eu e você, naturalmente, mas também pessoas criminosas que sem a graça jamais estariam lá. Se essas pessoas vão estar lá, de fato vão estar, porque o ladrão na cruz foi salvo, porque você não pode estar. Deus está chamando você hoje para tomar essa decisão e crer que pela fé seu caráter pode ser renovado agora mesmo. Quero terminar com a última lição e chamo sua atenção para a sequência da narrativa, verso 15. Neste verso, a gente parte daquela mensagem em que diz o texto que eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E aí, verso 15, leia comigo. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Esse texto é muito bonito, lindo, muito especial. Eu quero, nesses minutos finais, explicá-lo para você. Nós já falamos das 2 cenas que me chamam a atenção. Os salvos estão cantando, os salvos estão de vestiduras brancas, e os salvos têm comunhão íntima e ininterrupta com o Senhor. Há uma ligação do verso 14 com o verso 15, percebe? Estão de vestiduras brancas, que alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus. O trono de Deus é perfeito, não há pecado. E por isso que essas pessoas estarão lá, perfeitas, sem pecado. Acesso imediato, não há qualquer mediador. Não há qualquer necessidade de marcar horário para ter acesso ao trono de Deus. Eles servem a Deus com prazer, sem distração. O texto é muito claro quando diz
aqui que o Senhor vai estender o tabernáculo sobre eles. O tabernáculo é a moradia, é a casa. Que linguagem íntima nós encontramos? Você percebe? De novo eu quero fazer uma ponte com o capítulo 19, porque lá a linguagem é muito clara, onde aparece o tema explícito do casamento. E o tema do casamento do cordeiro com a noiva, você conhece muito bem a partir de Mateus capítulo 25, com as virgens. Portanto, quando você pensa no capítulo 25, com as virgens que se preparam e recebem ao Senhor, o noivo, com o capítulo 19, que fala bem-aventurado, bem-vindos, portanto, à cena das bodas do cordeiro, fala do vestido, linho finíssimo, que nós acabamos de ler, você nota aqui, estender o tabernáculo é estender a casa e dizer assim, olha, venham para morar junto comigo, para a gente ficar 24 horas, entende? São aqueles noivos que estão pensando no casamento, já pensando em marcar ou já marcaram a data, e a expectativa que eles têm agora já é não se verem apenas 2, 3 vezes por semana, mas agora estarem continuamente na mesma casa. É a expectativa do Senhor Jesus para comigo e com você. Estar junto, estender o tabernáculo é o casamento, é o máximo da intimidade agora que o Senhor quer ter comigo e com você. E é isso que nós encontramos aqui, Os salvos estão diante do trono, servem de dia e de noite continuamente, estão buscando, não há distração, e o Senhor estende sobre eles o seu tabernáculo. Agora, eu quero destacar para você uma coisa muito importante nessa parte dessa última lição, com uma frase que eu ouvi durante muito tempo na minha infância. A frase pode parecer cômica, mas ela dizia assim: fiquem sabendo que no céu não existem janelas. Como assim, pastor? Isso mesmo. Fiquem sabendo que no céu não existem janelas. E essa frase era dita na nossa igrejinha lá em Candeias, era dita do púlpito algumas vezes, porque muitas vezes eu e muitos meninos saíamos enquanto o culto estava funcionando e quando voltávamos não queríamos entrar na igreja e ficávamos na janela. Havia muitas janelas, muitas não, tinha as laterais, mas a gente ficava nas janelas frontais, que eram 4. Janelas com altura padrão, de 1 metro, que é mais ou menos isso que nós temos aqui no Brasil, e a gente saía e ficava enjoado do culto e voltava e ficava na janela. Ou às vezes chegávamos atrasados e ficávamos na janela ali, porque havia um espaço grande na frente da igreja, a gente ficava brincando enquanto o culto estava funcionando, e depois a gente ficava na janela ali. E do púlpito, algumas vezes, a frase era muito clara: entrem, porque no céu não existe janela. Ou você está dentro ou você está fora. Eu cresci ouvindo essa frase de alguns pregadores, principalmente do meu pai querido, que eu vou encontrar aqui nessa cena, vestido de branco, totalmente glorificado. E muitas vezes eu ouvi, eu escutei falando sobre isso. Essa frase me fala de uma coisa muito importante que eu quero mencionar aqui no final. É que essa comunhão com Deus, escute bem isso, essa comunhão com o Senhor, que a cena está apresentando para a gente de maneira tão, tão linda, ela não começa no céu. Essa intimidade, essa aproximação, esse vínculo tão estreito, não vai começar quando nós chegarmos lá. Quando eu olho para essa verdade, me lembro dessa frase, como me lembrei ao refletir sobre esse texto para falar para vocês, e aí eu concluo que a comunhão com Cristo aqui é que vai determinar a experiência no futuro. Se eu não passo tempo com o Senhor aqui, eu vou achar cansativo estar dia e noite louvando ao Senhor no céu. Eu acharia cansativo, digamos assim. E é por isso que a experiência do presente deve nos habituar nessa direção. Por exemplo, eu tenho falado muito com o grupo da jornada, olha, a gente precisa imitar os homens do passado. Ter um momento de manhã orando, meio-dia, e à tardinha ou à noite. Isso pode parecer, vamos colocar assim numa expressão bem popular, isso pode parecer uma espécie de overdose de comunhão. É muito, porque a gente não está acostumado
a ter assim 3 vezes ao dia. Mas veja, essa ligação contínua em meio à correria e distração do mundo moderno é que vai nos preparando para a gente se acostumar a estar conectado continuamente com o Senhor. E aí, estudo da Bíblia. Você já está estudando a Bíblia, passou pelo estudo, ou ainda vai ter estudo da Bíblia, oração. Daí o porquê que nós convidamos não apenas os membros, mas os amigos. No grupo há muitos amigos, pessoas que não são batizadas, mas que estão orando, e é preciso ter essa experiência da oração, não depois que é batizado, mas já agora. E também testemunho, contar para as pessoas sobre Cristo, falar sobre Cristo, Cristo ser o assunto principal, Cristo está junto na conversa, a conversa formal, informal, prevista, imprevisível. Cristo o tempo todo em nossa conversa, em nosso diálogo. Isso é discipulado, isso é imitar a Cristo. O batismo é parte do discipulado. Mas se você não for batizado, você não vai viver essa atmosfera e essa realidade. Insisto, essa realidade começa antes do batismo. Mas se você não dá o passo do batismo, por certo, você acaba estando distante de algo que pode ajudá-lo. Talvez você não consiga, eu quero terminar falando sobre isso. Talvez você não consiga fazer tudo isso sozinho. E Jesus sabe que você, naturalmente, não conseguirá fazer tudo isso sozinho. Você não conseguirá ter uma comunhão aqui. Você não conseguirá ter as vestes brancas. Você não conseguirá chegar no céu. São as lições que nós destacamos aqui nessa oportunidade. Se você não tiver pessoas que estejam continuamente ajudando você para caminhar nessa direção. Por isso que Cristo criou a igreja. Não é a igreja que salva. Não é a igreja que morreu na cruz por você. Mas Cristo criou a igreja para que você possa estar cercado dessa atmosfera, porque o mundo onde você está, a família da qual você faz parte, ainda que sejam pessoas amadas e queridas, não tem esse foco. Talvez não estejam ouvindo essa mensagem agora e nem estejam ainda com o coração aberto para aceitar essa mensagem. Mas a igreja vai estar composta de pessoas, não perfeitas, mas pessoas que estão buscando esse foco. E essa igreja vai falar de estudo da Bíblia, de oração, de testemunho. Na igreja você vai ser batizado e vai começar a caminhar com Cristo, vai imitar a Cristo, porque a atmosfera do céu perfeita começa agora. Não há como você estar no céu sem que você comece a tê-lo agora, percebe? Isso me faz lembrar daquela frase, no céu não há janelas, ou você está dentro agora, já vivendo essa experiência, ou então não tem como viver essa experiência já. E isso me faz pensar numa outra realidade em forma de uma música muito bonita que você já deve ter ouvido falar, ou então você pode pedir para a pessoa que te convidou passar essa música dos Arautos do Rei. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui. A experiência começa aqui. E é por isso que eu quero concluir essa mensagem linda, especial do texto bíblico, falando dessa visão, o futuro que Deus traçou para mim e para você, destacando que Ele está chamando você para tomar sua decisão. Hoje é o momento de você tomar essa decisão. É por isso que nós falamos tanto de batismo, porque se você precisa seguir a Cristo, precisa dar o passo do batismo e não termina com o batismo não é o final do processo, é o início da caminhada e continua depois, mas você precisa tomar sua decisão, precisa avançar, e por isso eu quero convidá-lo a experimentar essa realidade hoje mesmo. Comece a orar pela sua decisão. Nós estamos orando, nós estamos convidando, mas eu quero desafiá-lo, estimulá-lo a orar pela sua decisão ao batismo. Dizer, Senhor, eu quero viver essa experiência. Eu estou convicto de que aquilo que o pastor pregou agora é o teu plano para mim. É uma visão. Aqui não é um projeto de Deus, mas algo que já foi mostrado para João, foi antecipado. E Deus está chamando você para fazer parte dessa grandiosa cena. Estará você lá? É seu desejo fazer parte desse grupo tão especial? É meu desejo estar com essas vestes brancas, cantando e continuamente na presença de Cristo. Mas tem você no coração o desejo de dar esse passo? Se você tem no coração o desejo de dar esse passo, eu quero convidá-lo a hoje mesmo a tomar sua decisão. Avance. Se ainda não estudou a Bíblia, tome a decisão agora de iniciar o estudo. Mas se já estudou,
avance para um novo nível, tome a decisão ao batismo e continue avançando rumo às mansões celestiais. É seu desejo ser batizado nos próximos dias, nas próximas semanas? Se é teu desejo, eu quero convidá-lo a orar agora. Feche seus olhos. Querido Deus, grandioso Pai, Cristo morreu na cruz do Calvário. O Cordeiro derramou seu sangue. E somente por isso é que nós estamos aqui. É por isso que o Senhor mostra essa visão. A visão que eu, Eduardo, imperfeito, limitado, junto com teu filho e tua filha que me escuta e me acompanha agora, podemos estar junto com essa multidão, Senhor, por causa da tua graça. E nós oramos, ó Pai, agora, para que o teu Espírito coloque esse senso de urgência nesse amigo, nessa amiga, para que ele avance, para que ele inicie o estudo se nunca tomou nenhum, mas para que ele dê um passo do batismo, para que ele viva plenamente a comunhão contigo agora, comece a andar com Cristo Jesus agora, para que muito em breve tenha a linda experiência que foi mostrada para João, compondo a multidão dos glorificados. Senhor, que essa mensagem produza o resultado que o Senhor deseja nesse coração agora que nos acompanha. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que alegria estarmos juntos e podermos então meditar na palavra. Amanhã nós vamos ter o terceiro tema dessa semana, Passos para o Reino, e a gente vai falar amanhã sobre a última colheita da terra. Um tema especial, aguarde, compartilhe com os amigos essa mensagem e o convite para amanhã mais uma vez. Valeu.